Bom, o trabalho meu, João Fernando, e do Nicolas é sobre o Native Script. Uma introdução. Ele é uma estrutura de código fonte aberto para a plataforma a Apple iOS e o Android, que são mobiles. Ele foi desenvolvido e é concebido pela Progress. Seus aplicativos são criados usando JavaScript ou qualquer outro framework de JavaScript, como o Angular, o Vue, o TypeScript. Os aplicativos móveis, com eles criados, resultam em aplicativo totalmente nativo, ou seja, usa a mesma API como se fosse desenvolvido no Xcode ou no próprio Android Studio. Ele foi publicamente lançado em março de 2015. A versão dele depois surgiu depois de 2 meses. Ganhou uma popularidade muito rápido. Ele teve 3.000 estrelas no GitHub, mais de 1.500 seguidores no Twitter, logo após o lançamento público. E também tem mais de 700 plugins disponíveis que são oficialmente suportados pela Progress ou até mesmo provenientes da comunidade de código aberto. E atualmente está na versão 6.0. O Native Script e todos os plugins necessários são instalados usando o gerenciador de pacotes NPM. Os projetos são criados, configurados e compilados por meio da linha de comando ou da uma ferramenta GAI chamada Native Script Sidekick. As interfaces de usuários, independente da plataforma, são definidas usando arquivos XML. Ele também usa abstrações descritas no arquivo XML para chamar os elementos da interface do usuário de cada plataforma. E com isso o progresso tem uma proporção de 90% de código comum entre as plataformas iOS e o Android. Ele tem acesso direto a APIs e controle da plataforma nativa. O código-fonte é escrito em JavaScript e ele não é compilado ou alterado. Ele é executado diretamente no dispositivo. Também o código-fonte do aplicativo é escrito nas linguagens comumente encontradas no navegador ou em um aplicativo móvel contido no WebView. Os aplicativos Native Script são executados diretamente no dispositivo nativo, como já foi dito anteriormente. Não há nenhuma manipulação de DOM, nem interação obrigatória com o navegador. Um recurso que é notável é o uso de Reflection, que é usado para manipular terminais de API nativos. Em vez de existir binding layers separados entre o Native Script e cada API da plataforma móvel, o próprio Native Script usa Reflection para obter informações e metadados sobre as APIs da plataforma nativa. Com isso, novos recursos adicionados a qualquer API de plataforma nativa já fica disponível imediatamente. Uma outra maneira de usar o recurso de Reflection é trabalhar com as bibliotecas de terceiro. Como o JavaScript ou TypeScript Angular pode falar diretamente com o código nativo, não há nenhuma necessidade de escrever binding layers no Objective-C, Swift, Java ou no Kotlin. A integração dele com o Angular. Quando foi lançada a versão 2.0, foi possível usar o Angular e criar aplicativos móveis da plataforma cruzada. Também, ao usar o aplicativo Angular com Native Script, pode compartilhar muitos pedaços de código entre os aplicativos web e os aplicativos móveis. A estrutura Vue é suportada no Native Script por meio de um plugin chamado Native Script Vue. Esse aqui é um artigo que relata um pouco sobre o que é o projeto compartilhado com parte do Angular e do Native Script, que é basicamente algo que era antes apenas um sonho, tornou-se real, porque você faz o mesmo projeto para duas plataformas diferentes, que é a plataforma desktop e a plataforma mobile. Aqui mostra o NG Server, que é para aplicação web, e aqui mostra o RAM do iOS junto com e do Android, que é a parte mobile. Aqui relata o compartilhamento de código. Algumas coisas que se devem compartilhar e outras coisas que não se devem compartilhar. O que é interessante compartilhar? As rotas de navegação
serviço e a definição de classe de componente. E você faz a separação da camada de interface, que é a folha de estilo e HTML, porque muitas vezes como que é bem diferente as telas e o modo de uso do mobile e do desktop, a interface fica um pouco diferente, tem que ser responsiva, dentre várias outras observações. Então é interessante separar isso. E importar os módulos sem gerar nenhum conflito, porque pode acontecer algum conflito e não ficar muito interessante o aplicativo. Aqui demonstra o projeto, que ele é um diagrama do projeto, que ele é em alto nível. A separação de variáveis de web e do NativeScript, os componentes do TS Class, da web e do NativeScript, os módulos, que é da navegação, os componentes, web, o ng módulo que é separado e o ng módulo do NativeScript, que é separado do web. E essa separação, E na separação, você separa no nome. Quando é o TS Class, você coloca pronto TS. Quando é web, o nome do componente HTML. Para o NativeScript, você coloca o TNS, que é o Telerik NativeScript. Aí, essa nomenclatura fica bem fácil para o desenvolvedor, ou caso o aplicativo passe para mais de um desenvolvedor, ter a nomenclatura padrão assim e você conseguir visualizar onde está o web e onde está a parte do NativeScript. Também faz a separação do HTTP client. Quando é o web, você cria o módulo HTTP client module. Quando é o mobile, você coloca antes disso o NativeScript HTTP client module. Tudo isso vai para o myhttp.serve.ts, que é o HTTP cliente, que é redirecionado para o desktop, caso seja desktop, e mobile, caso seja mobile. Aqui mostra alguns exemplos de importações e no GitHub. Uma curiosidade aqui, que é um projeto de exemplo que eles fizeram. E voltando um pouco, aqui mostra a compilação, como que ela é feita. Você no Angular, já foi dito anteriormente no começo. Só que no Angular você dá o ng-server, que roda o web app. Já no NativeScript você dá o tns-run bundle, que vai para a estrutura do projeto, que vai para o NativeScript e vai para o aplicativo mobile. Agora estamos no site do NativeScript e vou mostrar algumas funcionalidades deles que é bem interessante e pode ajudar bastante para quem está começando ou para quem não sabe nada. Aqui temos primeiro algumas coisas sobre Angular, Vue, JavaScript, que você pode clicar e fazer um playground, que eu vou mostrar mais para frente. Do que você precisa para o NativeScript, como que ele funciona, tanto em Android como em iOS, uma explicação bem simples. Algumas coisas essenciais, né, que é o tutorial e a documentação, o blog, que mostra atualizações e coisas que vão acontecendo conforme o tempo, o marketplace, a comunidade e a popularidade dele. E aqui é igual ao começo. Como o projeto foi feito em Angular, vou mostrar o playground em Angular. Aqui demonstra algumas coisas para instalação, etc., que vai ser mostrado logo adiante. E vamos começar no playground. Como
o NativeScript é mobile, você vai precisar de dois aplicativos no celular. Eu estou usando um emulador aqui e infelizmente tem uma marca d'água, porque senão tem que ser pago. E são esses dois programas que você pode encontrar no Google Play, que é a Preview, que é para você ver como que vai ficar, e o Playground, que é para você dar um scan no QR Code. Aqui, eu já cliquei no Playground, ele já tirou para mim um Hello World bem simples. Você dá a Preview, aí eu vou mostrar o que eu estou fazendo no meu celular. Eu estou clicando em Playground, vou dar um scan no QR Code que ele gerou. Ele mostra exatamente o que está escrito aqui. Se você quiser mudar, alterar alguma coisa, coloca... Vamos lá. Aí eu alterei, você clica aqui em Preview e ele já atualiza sozinho. Infelizmente está com a marca d'água, mas dá para perceber que o que está escrito aqui está aqui no aplicativo mobile. Tem um recurso muito interessante que é os componentes. Esses componentes aqui. Você consegue selecionar e colocar ele só arrastando de uma maneira fácil. Aí tem um botão. E inclusive aqui no log fala que o botão foi pressionado. Você pressiona o botão e fala que ele foi pressionado. Isso é muito bom para caso a documentação não esteja te ajudando, apesar dela ser muito boa, ou para caso tenha uma dúvida ou quer pegar um código já pronto. Agora, como colocar um gráfico de pizza que é um pouco mais legalzinho de ver. Bom, esse daqui é o gráfico de pizza. Nele mostra as marcas de carro e o percentual de cada uma. Aqui você pode alterar o nome e a quantidade. Você coloca, sei lá, Ferrari Amount 70. Aí você vai ver no preview, percebe que alterou bastante. Ou você pode mudar de Fiat para Volkswagen, assim que escreve. Aí mudou aqui. Isso é algo bem básico e tem bastante componente que você pode usar e abusar disso de uma forma interessante e fácil com esse editor que o NativeScript fornece, esse próprio Playground. Voltando aqui no site, vamos à instalação nele no ambiente, no computador. A documentação. Aqui demonstra os requerimentos que você precisa, caso seja Windows, macOS ou Linux. E aqui mostra a instalação. Você precisa ter o Node.js já instalado. Você pode verificar a versão dele colocando node-version, que eu tenho ele já instalado na versão 12.6.13. Aí é por uma linha de comando, pelo comando npm. Você copia esse comando
e coloca ele aqui. Eu já tenho ele instalado, mas vou fazer a instalação de novo. Fala que já está instalado. Você dá TNS para verificar se realmente instalou, se está tudo certo. Aí mostra todas essas coisas, como você usa os comandos, plataforma, o run, e diversas outras coisas. E aqui é para você instalar o Playground app, que já foi dito, mas vale relembrar que você terá que ter esses dois aplicativos para fazer a simulação dele em mobile, que é o Preview e o Playground. Agora, fazendo um projeto, criando um projeto, um Hello World. No próprio CMD, você dá esse comando, que o TNS significa Telerik Native Script. Aí você dá um create num Hello World, um template em branco e o ng. Bom, ele criou, fala que ele foi criado com sucesso. Você pode navegar no projeto dando cd, Hello World, que você vai abrir o projeto. Aí você dá uma preview dele, que vai gerar um QR Code que você vai ter que escanear novamente. Cadê? Aí, gerou o QR Code. Aí você vai lá no celular, no Playground. Você dá o scan. Vai preparar o projeto, fazer a compilação e vai abrir aqui a preview nele, que é apenas um home. Agora vou abrir pelo VS Code, onde está o projeto, o Hello World. Aqui está a home, que está escrita aqui no celular. E aqui adicionar alguma coisa, adicionar uma label de Hello World, só para mostrar que funciona. Você salva e aparece aqui a label do Hello World. Aí vamos adicionar também um botão. Vamos lá na documentação do Native Script. Aqui mostra como que é. Aqui tem o código. Vamos pegar o código em HTML, tem o style em HTML, em CSS, a documentação toda, que é muito boa. E depois do Hello World, vamos adicionar um botão, Tap Me. Aqui está o botão, Tap Me. E no log, mostra tudo que está acontecendo aqui
no NPM, que é no caso o que está acontecendo no meu celular. Eu dou um tap me, deu, não sei se vocês conseguiram ver, mas deu um erro porque não é uma função, não é nada, então ele não chama nada. Mas é só para demonstrar como que funciona entre a parte de desenvolvimento mobile, desktop, como que ela é feita. É uma rápida pincelada para depois ir aprofundando mais. Certo. Pontos importantes é, a se considerar antes de começar a programar. É, o NativeScript, você não programa com HTML. Essa é a parte mais importante. Isso daqui ele tem uma cara de HTML, é, as os atributos class, source, as tags e tal, mas ele tem um sistema próprio de tags. É, se você pesquisar em projetos que não são de Angular, que tem essa estrutura já de HTML e tal, você vai ver que isso daqui, na verdade, é um arquivo XML. Então, para isso, para mexer com o NativeScript, eu recomendo se baixar duas extensões, sendo elas. Deixa eu puxar aqui. A extensão do NativeScript mesmo é a NativeScript com Angular Snippets. E, e na verdade são três. Essa de NativeScript XML Snippets, onde ele já te dá muito código pronto. Não precisa ficar codando tudo do zero. Tá. Tendo essas três extensões baixadas, é importante ressaltar que a última ela só funciona em arquivos XML. E isso daqui é um arquivo HTML. Como que você faz? O VS Code ele oferece uma funcionalidade onde aqui embaixo na barra você pode escolher como que o VS Code deve interpretar aquele arquivo. Então esse aqui é um arquivo HTML, mas você pode descer aqui e fazer o VS Code tratar ele como um XML. Então, sei que o sistema de cor mudou, mas nada demais. E aqui agora em XML, se eu apertar Ctrl espaço, ele me dá todos esses snippets de NativeScript. Você pode ver que ele é de NativeScript por esse N aqui antes, mas, sei lá, se eu quiser criar uma nova página, é, é assim que eu consigo criar. Esse aqui é equivalente àquele HTML doctype, HTML, aquele padrão do HTML, né? Que mais que eu posso ter? De classe, ok. Eu também posso criar sistemas de grids. Isso daqui eu vou falar depois, mas é um layout de grid. Então, assim como em HTML e CSS, a gente consegue dar display flex, display grid, display block e tratar e fazer com que uma div trate os filhos dela, posicione os filhos dela dentro dela de uma maneira diferente. Aqui a gente não tem div por não ser HTML e a gente também não tem display. Vários atributos de CSS estão disponíveis. Na verdade, muitos estão disponíveis, tem alguns poucos que você não consegue usar, mas o display é um que você não consegue usar. Então, se você for criar o equivalente a uma div e você for criar com um style de display, se você quiser fazer um display flex, você não vai conseguir fazer. Qual que é a sintaxe disso em NativeScript? Bom, você vai criar um flexbox layout. Com o flexbox layout criado, tudo que você colocar aqui dentro agora vai estar como se estivesse dentro de uma div com flex.
Aí isso inclui você poder colocar estilos de flex direction, é, aí column, é, tudo que existe num ambiente de Flexbox agora vai estar disponível dentro desse Flexbox Layout. Mas vamos por partes e vamos para nossa home aqui para ver como que ela está estruturada. Bom, abrindo aqui o Genymotion, então, temos a nossa home. Podemos ver que claramente ela tem um grid layout. Tem essa action bar. Essa action bar é importante. Ela é a barra aqui de cima. Um ponto importante a se ressaltar aqui é que, igual estava na apresentação do João mais cedo, os aplicativos eles não são totalmente híbridos. O que isso quer dizer? Raramente você vai conseguir programar um aplicativo que, sim, de uma vez ele seja tanto funcional em Android quanto em iOS. Tem funcionalidades só tão disponíveis em iOS, tem funcionalidades só tão disponíveis em Android. E aí, quando você chegar nesse ponto, vão ter que ser feitos alguns ifs, algumas medidas para poder suportar as duas plataformas ao mesmo tempo. Por que eu digo isso? Porque aqui a gente tem essa situação onde existe o navigation button e existe esse action item. O que acontece? Esse navigation button, por esse iOS Visibility Collapsed, ele faz com que no ambiente de iOS isso aqui não seja renderizado. E igualmente o action item, ele no ambiente de Android ele não é renderizado. Ok, então como a gente vai estar fazendo um aplicativo apenas para Android, justamente por eu não conseguir testar em iOS, eu vou tirar fora esse essa tag para iOS. Salvando aqui, a gente pode ver que quando a gente salva, a gente consegue ver que ele atualizou e ele deu erro falando que tem um action bar fechando a mais. Realmente, eu só deletei ele abrindo. E aqui, assim que eu salvo, ele fala e já atualizou a aplicação. Esse dispositivo. Podemos ver que nada mudou. Era o esperado. A gente está rodando no Android. Mas se eu tirar aquilo ali, por exemplo, assim que ele terminar de atualizar, sumiu o ícone ali. Ok, vamos então para os componentes principais para conseguir fazer uma tela, né? Já falamos dos layouts, de Flexbox Layout pelo menos. A gente tem também esse grid layout. O grid layout ele é como se você colocasse um display grid nele. É, a gente não estudou sobre ele, mas é um layout muito utilizado. Da páreo a páreo com o do Flexbox. Fora o grid layout, a gente também tem o Flexbox Layout e alguns outros, como eu vou estar mostrando aqui. A documentação ele fala do Absolute Layout, que seria um Position Absolute, onde nele você seta a altura e a width e o comprimento da div, né? Esses layouts é legal pensar como se fossem divs com algum display específico. Que seria, isso daqui é exatamente igual uma div com display absolute. Width e height 210. Aqui a gente pode ver que dentro dele existem essas labels. E
Aqui, pelas propriedades left e top, não tem right e bottom, é importante ressaltar isso. Pelas propriedades left e top, ele posiciona as labels dentro do Absolute Layout, né? Colocam eles por coordenada. Para o Absolute Layout, dá para colocar também sobreposto um em cima do outro, se for o caso. Existe também o Dock Layout. O Dock Layout ele ele cola as propriedades nas paredes dele. Então aqui a gente tem um exemplo de uma label que foi colada na esquerda, foi dock na esquerda, uma que foi no top, right, bottom, e assim elas foram coladas, elas ocuparam um espaço disponível mais pro lado que foi selecionado. Aqui tem outro exemplo, mas bom, passando esses layouts, vamos para os que são mais usados, que são mais comumente usados, que seria o Stack Layout. Stack Layout, ele, ele é como se fosse uma div com display block. Então ele coloca as coisas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se a orientação for horizontal. Se for vertical, ele coloca de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então aqui a gente tem um exemplo na vertical, um exemplo na horizontal. Junto com ele vem propriedades como, por exemplo, o Horizontal Alignment, onde você pode... que são propriedades de CSS também. Isso daqui também poderia ser feito com CSS. Mas é como se fosse uma div com display block. Esse stack layout ele vai ser muito utilizado quando você quiser criar uma div qualquer. O stack layout que vai ser a sua escolha. Fora isso, tem o wrap layout, mas ele é exatamente igual ao flexbox layout com a propriedade de wrap. Então vamos passar já para o flexbox layout. Uma coisa não muito intuitiva que o NativeScript apresenta é que ao mesmo tempo que você pode estilizar um layout usando o CSS, usando a tag style, usando o inline style ou usando classe, você pode criar atributos. Você pode usar os atributos dele. Então você pode colocar nele um atributo de flex direction. Vindo aqui então, por exemplo, se eu criar um flexbox layout. Se eu criar um flexbox layout, eu posso colocar um flex direction aqui. E eu posso colocar flex direction para ser em column. Quando ao mesmo tempo eu poderia fazer isso e passar uma tag style falando que a flex direction vai ser em column. O de cima e o de baixo é exatamente igual. Não vejo muito motivo de fazer o de cima. Sendo que o de baixo é mais intuitivo, você sabe com o que você está tratando. Se você quiser mudar esse atributo, você sabe, você tem o IntelliSense do CSS e você sabe que é um atributo de CSS que vai te possibilitar. Você sabe quais são os valores possíveis. Quando você coloca o Flex Direction como um atributo da tag Flexbox Layout, você não sabe o que você pode colocar aqui dentro, a não ser que você esteja vendo a documentação que ele fala. E a mesma coisa serve para o FlexWrap, Justify Content, Align Items, Align Content. São todas CSS que por algum motivo eles colocaram para você colocar inline como atributos.
Igualmente, os filhos do Flexbox Layout, eles podem ter FlexGrow, FlexShrink, Align Self. São todas propriedades de CSS, então eu vou passar por elas. Bom, os três tipos principais de layout que eu queria mostrar seria o Absolute, que foi dito, o Stack, que é como se fosse uma div normal, se você quiser colocar várias coisas dentro dentro do mesmo componente, você usa o Stack, e o de Flexbox Layout, que é o modelo mais comumente usado hoje de distribuição de componentes na tela, né, a partir de um Flexbox. Bom, voltando para o nosso projeto aqui, agora a gente pode começar a mexer em código mesmo e dar uma olhada por aí para ver como que tudo acontece, né? Primeiramente, a gente pode vir aqui na home, no componente TS. É um, é um ponto TS normal de Angular. Você deve estar bem familiarizado com isso. Tem o construtor e tem funções que ele já criou. Aqui junto a gente pode colocar as styles. Deixa eu colocar. Para ele aceitar CSS, né? A gente pode colocar as styles URLs. E junto a gente vai criar um arquivo CSS. Aqui, ó. A gente cria um arquivo CSS para servir de de base para a gente, né? Então, eu vou tirar isso daqui. Antes de eu tirar, eu tenho alguns pontos importantes para ressaltar aqui. No NativeScript, ele não aceita nada que não seja uma label no, no escopo global. O que uma label não? Nada que não seja uma tag no escopo global. O que isso significa? Que eu não posso escrever aqui um texto e ele aparece lá. Se eu quiser escrever um texto, eu preciso usar o atributo text da tag label. Então eu tenho que vir aqui e escrever um texto aqui. Se eu escrever um texto aqui, aqui ele transforma em um texto. Se eu escrever um texto aqui fora, ele não faz nada. Então é importante ver que assim na página a única coisa que pode ficar dentro de tags são outras tags. Ok. Era isso. Tinha um símbolo estranho aqui, né? O que é esse XF015 aqui? Ele é um ícone. Ele é um ícone dessa casinha. Como que eu descubro que ícone é o quê? A gente pode ver que aqui na classe tem esse faz. Esse faz é do Font Awesome. Ele é uma família de fontes, né? Então, se eu colocar um font family aqui, eu posso achar o do eu posso achar o do Font Awesome. Aqui eu acho que ele não tem padrão, mas deixa eu pegar ele ali. Aí tá aqui. Esse daqui é o do Font Awesome. O que isso aqui significa? Que eu vou escrever o ícone como se fosse texto. Então eu posso vir aqui agora, em vez de importar esse faz ele já tá ele já tá aqui, ó. Esse faz aqui, ele está no SCSS global, mas eu posso falar que ele
que ele veio do Font Awesome, né? Então, deixa eu só colocar ali. Ele continua aqui. Se você quiser pegar ícones, então, você entra no Font Awesome, procura os ícones deles. Aí aqui tem vários ícones. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar o ícone do Telegram, eu venho nesse Unicode dele, que está aqui, e troco esse valor aqui, esse F015, pelo Unicode que apareceu ali. É assim que ele terminar. Bom, ele não achou nada, mas provavelmente é porque ele não está nessa família de fontes aqui. Existem outras famílias de fonte no nosso projeto que ele cria. Existe a família dita como Fab, Faz e Far. Eu chuto que ele está no Fab, porque é de marca, né? Font Awesome Brands de marca. Então eu posso colocar aqui como a classe Fab para a família ser diferente e voilà. O Telegram, o símbolo do Telegram está ali. Por que é importante mexer em ícone dessa maneira? Porque o Native Script, como ele transforma tudo para linguagem nativa, para Java, os ícones eles têm que estarem disponíveis no aplicativo. Então, se você pegar, por exemplo, esse ícone do hambúrguer aqui, que é o do menuzinho, ele passa o caminho de onde esse ícone está. E esse caminho vai falar que está aqui dentro do App Resources, Android, dentro do REST, e aí ele vai pegar essa imagem de menu aqui, que é o que a gente quer. Só que ele cria várias imagens para vários tamanhos de tela diferente. Isso é inviável de se fazer para todo ícone que for usar em um projeto. Então a melhor coisa que se pode fazer é usar ícones de fontes, porque ele vem como texto e evita toda essa dor de cabeça, né? Bom, beleza. Sabendo disso, então a gente já tem todo o ambiente preparado, a gente já sabe, a gente já tem a parte lógica funcionando em TypeScript com Angular, onde a gente já sabe mexer. A parte de injeção de dependências também é feita da mesma maneira do Angular. Então, se você precisa de um recurso novo, você importa ele no módulo aqui também. Então agora sabendo disso tudo, vamos fazer uma página. A página que eu estava querendo fazer a página estava querendo reproduzir a página do aplicativo disponível junto no material, que é o APK, que é essa página, essa ideia de página aqui. Qual que seria a ideia dela? Seria para adicionar um novo conteúdo. Eita, aí. Seria para adicionar uma nova nota. Então a gente tem um campo para um título, um campo para conteúdo, uma estrelinha para se você quiser favoritar essa nota. E aqui vai ter um mais para terminar a criação dela. Eu tive que sair, mas já voltei aqui. Fui pegar o carregador. A ideia de página que eu quero criar é essa, porque ela leva em conta vários aspectos, como criar itens novos no menu na barra de cima. Envolve Flexbox para fazer essa parte aqui do formulário. Ela envolve um formulário, a gente vai ter que fazer a injeção de uma nova dependência. Vou ensinar como que faz isso também.
e, e vai dar pra ver como que funciona, né? A sintaxe do HTML, da parte visual do NativeScript vai ser um pouco estranha, mas a gente chega lá. Bom, então bora finalmente começar a programar. Primeira coisa, vamos colocar o mais aqui em cima e aí a gente vai matando de cima para baixo que a gente vai fazer. Aqui o Navigation Button ele só funciona para fim de navegação mesmo. Como a gente vai querer só um ícone na navbar, dentro da Action Bar ele aceita um Navigation Button, ele também aceita um Navigation Item. Vamos ver aqui se ele entrou. Entrou um ícone novo ali, que também abre, porque ele tem a mesma função no tap. O tap seria um clique. Agora a gente vai precisar mudar o ícone dele, né? E o tap também. O tap, por enquanto a gente coloca só uma função add, depois eu crio ela. Mas vamos primeiro agora procurar o ícone. Eu quero um ícone de mais, então venho aqui, ó, procuro por plus, plus circle, tá bom? F055. Eu venho aqui e o icon, nesse caso é importante que é necessário que eu coloque antes fonte para ele puxar esse ícone da fonte e não de um resource do Android, né? Então aqui eu coloco e-comercial hash x o código ponto e vírgula e eu vou precisar colocar a class que seria o faz para ele puxar da família do fonte awesome. Aí eu vindo aqui, ele mudou o ícone, mas ele está muito grande, então eu coloco um font size nele de, sei lá, 13 pixels. Não, 10 pixels. 8. Beleza, tá tamanho bom para mim. Beleza, vamos criar agora o conteúdo aqui embaixo. Primeira coisa, a gente vai ter que criar um layout. Esse daqui, como ele está indo de cima para baixo, normalmente a gente pode criar um stack layout, que seria como se fosse uma div normal. Então a gente cria um stack layout aqui. Aqui dentro a gente vai precisar de um flexbox layout para guardar isso daqui e de um outro flexbox layout para guardar o conteúdo, né? Então a gente vem aqui, flexbox layout, pode criar duas. Então aqui a gente vai precisar colocar um título, primeiramente. Então a gente cria uma label com o text de título, certo? A gente vê aqui agora, a gente já vê que tem um título. E a gente vai precisar colocar um campo embaixo para texto. Eu procuro aqui, ó, como é que é, text field em NativeScript. É uma tag text field mesmo. Então, coloca ela aqui. Text field. E eu posso colocar um hint, que seria um placeholder de título aqui, por exemplo. Se eu vier aqui, vai ter um título aqui. Eu estou focando primeiro na estrutura da página para logo em seguida ir estilizando ela, né? Bom, a mesma coisa que a gente tem aqui em cima, a gente coloca aqui embaixo, na de baixo, só que na de baixo a gente vai colocar como conteúdo e um conteúdo aqui. Conteúdo não tem acento. Ou tem, eu não sei.
Então agora ele deve estar assim. A gente pode colocar aqui no meio um, um HR, né? Que seria um HR para colocar uma linha, mas isso não é HTML. Qual que é a solução que a gente tem para fazer isso? A gente cria qualquer div, vou criar um stack layout aqui, e coloca uma class de HR. Sim, ele cria a linha separando, que é a linha de separação do HTML, né? Então, vou separar ela aqui no código também. Agora a parte importante. Esse conteúdo aqui, quando você vai escrevendo, ele vai crescendo e ele começa a ir para frente. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele quebre a linha e ela vá para baixo. Bom, nesse caso então a gente não usa um text field, a gente usa uma text view. A gente vem aqui, quando a gente voltar para o aplicativo, aí ele já cria alguma coisa onde ele já começa a quebrar. Ok, já estamos mais perto do que a gente quer. Por incrível que parível, a gente está mais perto do que a gente quer. Mas agora ainda falta a gente colocar a estrelinha aqui no fundo, né? Bom, para criar a estrelinha aqui no fundo, eu vou criar mais um Flexbox Layout em volta. Porque qual que é a ideia? A ideia é que eu tenha um Flexbox Layout na horizontal aqui, pegando isso daqui e a estrela, e um na vertical junto com o título e o campo. Então, o de fora eu vou ter que colocar um style com a flex direction como row, e na de baixo eu vou colocar como column. Beleza? Não mudou nada porque eu ainda não adicionei ali. Mas agora eu posso adicionar a estrela, que é uma label com o texto da estrelinha, né? É isso, hash x, ponto e vírgula no final. E se agora a gente procura a estrelinha aqui. Procurando, achou uma estrela aqui. F005. Não achou, porque a gente não colocou a classe de faz. Faz aí, agora achou. Beleza. A estrutura da página está pronta. Agora a gente tem que estilizar ela. E outra coisa que seria legal é quando eu clico na estrelinha, ela ficar aberta para mostrar se está favoritado ou não. Para achar a estrelinha aberta, eu só troco a classe far. Então a gente tem que dar toggle entre os dois. Tá, como é que a gente faz isso? Tudo em NativeScript tem a tag, tem o atributo tap. Então, a gente pode colocar um tap e aqui dentro colocar uma função que seria, por exemplo, toggle favorite. Beleza? E junto com isso, agora a gente pode colocar um if que a gente já conhece do Angular, para, por exemplo, favorite, is favorite. Aí eu coloco a tag faz, outro eu coloco a far, e aqui eu nego. Então o que eu estou fazendo aqui? Quando eu clico em uma, eu troco para mostrar a outra. Agora vindo aqui para o TypeScript, a gente coloca o toggle favorite. A gente cria um aqui, is favorite, pode começar igual a falso.
E a gente faz com que this.isFavorite seja igual a diferente disso. Então ele troca, certo? Então, quando eu venho aqui e eu clico, ele agora está trocando. Beleza. Vamos brincar então agora com a parte do estilo da página. Ok, vindo então agora para estilizar a página. Primeira coisa que eu penso quando eu olho essa página aqui é que isso daqui poderia estar tudo dentro de um card, só para tirar de contraste criar um contraste com o fundo, né? Então a gente vem aqui, ó, procura Native Script Card, só card, né? E a gente descobre que o Native Script próprio, ele tem a comunidade de Native Script, ela pode adicionar coisas ao que eles chamam de marketplace. Então você consegue adicionar componentes ao Native Script que outras pessoas fizeram, que a comunidade já fez. Certo, então se a gente quiser usar o card, é um card, a gente pode rodar esse comando aqui no nosso terminal. Vou criar um terminal novo aqui. E rodar. Para poder adicionar esse plugin, eles chamam de plugin, no nosso projeto. E aí ele vai criar uma card view. Ele vai criar uma tag que chama card view, que a gente pode usar. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, mas tem mais alguma coisa assim com o Angular, especificamente. Aqui, deixa eu ver. Opa. TNS. Opa, tá, ali ele deu errado porque eu não tô na pasta do projeto, né? Beleza. Agora aqui a gente pode ver no exemplo que ele deu que tem sim que fazer mais alguma coisa. A gente tem que criar, falar que a tag cardView ela existe. Como é que a gente faz isso? A gente vem no TypeScript e usa esse register element. A gente copia ele aqui e a gente registra falando que a tag que chama cardView ela está se referindo ao que o plugin que a gente instalou do cardView, né? Primeiro a gente tem que importar esse register element. Ele aqui está importando do Native Script Angular. Aí. E esse cardView ele importa do próprio repositório Native Script. Então aqui tem um card view. E beleza. Então, pelas minhas contas agora, a gente consegue ver se não crashou nada aqui. Não, é só estar atualizando o aplicativo. A gente consegue usar agora o famoso card view. Vou colocar ele em volta de tudo. Então, vou colocar um card view aqui. Colocar ele em volta de tudo. A gente já pode adicionar algumas propriedades dele, que aqui no caso ele tem o elevation e o radius. Elevation igual 40 e o radius igual a 10. E a gente pode ver como é que ele fica aqui assim que ele carregar. Beleza, ele demorou um pouco porque teve que adicionar o card view, então ele teve que rebuildar o aplicativo. Mas agora a gente pode ver que ele tem um card aqui. Apesar dele tá feio. E apesar do título ter sumido. Tá,
Uma coisa que ele não fala na documentação, mas que é importante, é que o card view ele só aceita um filho. E aqui a gente tem esse Flexbox Layout de cima, esse Stack Layout e esse Flexbox Layout de baixo. Como que a gente resolve isso? A gente dá wrap tudo em volta de um Stack Layout, que é como se fosse uma div sem nada, porque ele vai ter só esse Stack Layout de filho, certo? E aí, estamos tudo de volta aqui. Continuando a nossa edição, então, é, eu vou mexer mais um pouco na aparência, no estilo, e eu já volto aqui mostrando tudo o que aconteceu. Beleza, primeiramente eu adicionei uma margem na card, para ele não ficar colado, e um padding no filho dele, assim ele fica mais organizado. Agora eu vou mexer com as propriedades de Flexbox, para a estrela aqui vir aqui para o fundo e para esse campo aqui ele crescer também junto com o tamanho do pai. Ok. Eu aumentei a width do, do filho do card. Então, agora ele está pegando até o final em vez de só o suficiente para caber o conteúdo. Eu aumentei o width dele. Aumentei o width da Flexbox também, que está levando o título e o campo do título. Assim ela chega até uns 90%. Sobra espaço para a estrelinha. Aí, o que mais que eu fiz? Criei esse stack layout. Só para, como se fosse uma div em volta da estrelinha, só para colocar o vertical align no centro para ela ficar centralizada aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo e já mostro o resultado. Beleza? A única coisa que eu fiz embaixo foi então aumentar o width para 90% para ele chegar até aqui. Bom, a gente já tem uma tela aqui razoavelmente bonita. Eu vou até tirar esse HR daqui, que agora não precisa mais dela. Eu só vou precisar dar uma margem. Então agora eu vou mexer no tamanho das coisas, no tamanho da fonte, colocar a borda nos campos para eles ficarem parecendo que é um campo para escrever. E já venho mostrar o resultado final. Beleza, voltei aqui. Estamos quase lá, chegando no resultado final. A única coisa que eu mexi dessa vez foi font size. Eu mudei o tamanho da fonte, inclusive o tamanho da fonte da estrela, que é texto, isso daqui, por incrível que parível. E coloquei o título e o conteúdo como em negrito para dar destaque. Agora eu vou colocar a borda nos campos de texto. E é importante ressaltar que entre as coisas que não estão disponíveis no Native Script é como que chama? Text field. As abreviações que tem. Então, por exemplo, dá para colocar border em alguma coisa passando a border color, passando a border style e passando a border width. Então aqui pode colocar um pixel, style solid, a color é um RGBA de preto, mas com metade da opacidade. Isso daqui seria o equivalente a colocar border, um px solid essa cor. Mas esse formato de baixo aqui, o Native Script não aceita. Então, se você quiser colocar border em alguma coisa, tem que seguir o formato de cima. 1 a 1. Então, agora eu posso pegar essa propriedade aqui, essa class, e colocar nos text fields. Então, posso colocar aqui. E no text view, também. Só montar isso aqui.
Beleza? E aí, a gente vê como ficou. É, ainda tem coisa a ser feita. Adicionar padding no conteúdo, descobrir o porquê que aqui em cima ele não está mostrando. Então eu vou resolver isso e já volto. Beleza, de volta então aqui. Esse aqui foi o resultado final. Deixa eu tirar. Eu descobri o porquê que ele estava cortando. Ele estava cortando porque a resolução do celular ela não está batendo com a resolução do meu computador. E aí ele fica bugado, ele fica serrilhado e tal. Se eu vim aqui, por exemplo, e mudar a width para 1 pixel igual estava antes, ele some. Se eu colocar em 2 pixels ele aparece, mas ainda fica fraco. Se eu colocar em 3, aí ele começa a aparecer mesmo. Então, sem bugs ali em questão do NativeScript. Fora isso, eu coloquei a cor, o estilo solid para ficar uma linha reta, o width. Coloquei um padding para o texto ficar bonitinho aqui dentro. Aí, o título aqui. E eu também coloquei um border radius para ficar redondinho. Isso aqui dá para clicar e desclicar. Então essa aqui é a nossa tela, feita com um card. O código do aplicativo inteiro que foi feito tá junto no projeto e quiser pegar ele para se você quiser aprender a usar o NativeScript e usar aquele aplicativo como base, ele tem vários usos, ele tem vários casos de uso. Você pode usar ele como exemplo para como base ou como exemplo para pegar código pronto. Tem bastante coisa. Fora isso de considerações finais, se você quiser aprender a usar algum framework de desenvolvimento mobile, não recomendo o NativeScript. React Native, Ionic e Flutter, os três são melhores. Mais comunidade, mais suporte e melhor. E são mais intuitivos de desenvolver, principalmente porque no caso do Ionic e do React Native é quase que HTML, que a gente já está muito acostumado. E o Ionic também é em Angular, então se esse for um caso, o Ionic cobre isso. A grande vantagem do NativeScript é que ele é compilado depois para Java, em linguagem nativa mesmo, enquanto esses outros, com exceção do Flutter, eles criam uma web view e eles rodam como se fosse uma página web rodando no aplicativo. O nativo é muito mais leve, então o NativeScript ele gera uma aplicação mais leve, no fim das contas, mas bom, é um framework muito interessante mesmo. É legal ver como que ele se desenvolveu e como que a comunidade está crescendo, inclusive. E quem sabe um dia ele vira um framework competitivo, digamos assim, com as mais populares do mercado. Bom, esse foi o seminário de NativeScript. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até mais. Para finalizar, esse daqui foi o aplicativo que nós desenvolvemos. É um bloco de anotações, onde você pode criar uma anotação que depois eu mostro, mas aqui está bugado. As minhas notas, como eu não fiz nenhuma, e as notas favoritas, como não tem nenhuma. É,
Então, acontece um bug que quando eu uso o modo escuro, não aparece nem a anotação, nem o título. Isso provavelmente é por problema de versão, de compatibilidade, etc. Só que quando eu deixo no modo claro, fica tudo correto. Porque o aplicativo foi feito para o celular né, nas configurações que geralmente padrão, que geralmente é o modo claro. Então, caso você use o modo escuro, como eu uso, vou mostrar aqui pra vocês de novo como é que fica. Ele fica, ó, lembrando que o modo claro tem o título e tem a anotação. Desculpa. Fiquei na marca d'água sem querer. Aí quando você ativa o modo escuro, ele não fica nem com o título escrito aqui, nem com a anotação. Isso provavelmente é algum bug. Um bug não. É o jeito com que foi feito o programa.